Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o Alex, professor de artes, e hoje a gente vai estar falando de uma artista aí que marcou muito na história da arte. Pelo menos eu falo isso por experiência própria, por conhecer bastante a vida da Camille Claudel, né? Eu acredito que ela foi uma artista que revolucionou a arte no sentido das esculturas, né? As esculturas fantásticas que ela tinha. Acho que até mesmo nessa sensação de interminada, de uma sensação de trazer as pessoas que assistem, né, a obra dela uma sensibilidade muito grande, né? Eu acho que ela colocava muito sentimento na obra. Eu acho que isso diferenciou ela de outros artistas, tá bom? A Camille Claudel, ela teve uma vida bem sofrida, que eu vou estar contando para vocês aí no processo desses slides, né, falando um pouquinho da vida dela, mas é interessante o quanto ela se tornou tão grande na história da arte a partir do momento que ela veio a falecer, né? Eu acho que os estudiosos começaram a pesquisar mais a vida dessa artista depois da sua morte. Digamos assim, que nem o próprio Van Gogh teve isso muito também, né? Depois que ele morreu, que ele se tornou famoso. A Camille, ela chegou a viver um pouco dessa fama, mas não foi muito tempo, porque ela era ofuscada aí por duas pessoas. Primeiro pelo seu irmão, né, que eu vou estar contando um pouquinho sobre ele, e depois pelo grande outro artista, que é o grande Rodin, né? Então, essas duas pessoas aí meio que sufocou ela, né, no sentido da vida dela. Eu acho que para ela se tornar uma artista completa, eu acho que isso dificultou bastante, né? Além dos problemas psicológicos que ela tinha também, alguns surtos, enfim, de várias outras questões que eu vou estar comentando com vocês, mas ela era uma excelente artista em todos os contextos, né? Então vamos tentar entender primeiramente. Não tem como falar da Camille Claudel sem falar do Rodin, né? E eu queria deixar essa parte de lado, mas infelizmente o que marcou a vida dela. Ele fez muita parte da vida dela, e os dois juntos criaram essa história de amor e ódio, essa relação bem forte aí nesse sentido. Pelo fato dela ter sido aluna dele, e ele ter ensinado todos os contextos para ela se tornar essa artista que ela é hoje. Mas enfim, é mérito dela também. Eu acho que entra um pouco aí da Frida Kahlo, né, que Diego Rivera, essa relação de amor e ódio e tudo mais, querendo ou não, vira uma história romântica, mas eu acredito que a Camille teve uma vida bem mais sofrida que a própria Frida Kahlo, certo? Então, em 1888 e 83, ela conheceu o Augusto Rodin, né, que é o grande Rodin, que lhe ensinou as esculturas para ela e suas amigas. No caso, galera, para quem não conhece o Rodin, só para deixar claro, foi o cara que fez a escultura do O Pensador. O Pensador, que é uma obra mais famosa dele. Eu estou citando ela exatamente pelo fato de ser uma obra mais famosa dele, apesar dele ter feito várias, certo? Então, por volta de 1884, ela começou a trabalhar na oficina do Rodin, onde inicialmente ela influenciou a se afastar do clássico em direção ao estilo de escultura mais natural. Ou seja, ela começou a pintar mais naturalmente, né? De olhar, observar mais essa questão da acessibilidade das pessoas, desconstruir também. Então ela foi trabalhando e dando essa sensação até mesmo nas obras, querendo ou não, pegando um pouco do estilo do Rodin, porque o Rodin ele acabava não terminando as esculturas dele. Isso se tornou um estilo dos dois. Às vezes as pessoas confundiam qual era a escultura do Rodin e qual era a escultura da Camille Claudel, porque era muito parecido, né? Apesar de cada um ter o seu estilo, certo? Então, assim Camille se tornou sua fonte de inspiração, seu modelo, sua confidente e sua amante, galera. Então a Camille Claudel, ela foi amante do Rodin durante muito tempo aí da vida dela. Os seus trabalhos se tornou mais simples e claro, com uma elegância mais apresentada antes. Então, enquanto o seu trabalho se tornava cada vez mais sensual à medida que o relacionamento aumentava. Então, existem vários relatos aí sobre a Camille Claudel, que ela viveu esse romance com Rodin, e que geralmente até mesmo ela tinha algumas crises de ciúme,
né, pelo fato de ser amante dele, enfim. E todas essas questões, os dois brigavam muito mesmo. É uma relação onde ela surtava, extremamente surtava, o Rodin tentava acalmar ela, mas rolava essa relação muito forte entre os dois artistas, né? Dois artistas trabalhando junto e amantes, no caso, né? Ainda. Então, ela na realidade ela nunca viveu com Rodin, né? Ela ficava ali, os dois se encontravam no ateliê e os dois tiveram um caso mais ou menos ali mesmo, né? Então, que estava relutante a terminar o seu relacionamento de 20 anos, pessoal. Então, Rodin estava casado há muito tempo com a Rose, então ele não quis terminar o relacionamento para ficar com a Camille Claudel, né? E a Camille ficou muito nervosa com isso. Aconteceu várias situações. Estudiosos falam que ela ficou grávida, né? Ela perdeu um filho no acidente, né? Que levou a uma profunda depressão, né? Então a Camille Claudel, ela já na realidade ela já tinha, né? Um histórico de depressão. Ela já tinha um histórico de, de tristeza, enfim, dessas questões mais psíquica mesmo. Ela tinha um problema muito grande, ela surtava muito fácil, né? Camille Claudel, pelo que eu estudei sobre ela tinha um temperamento muito forte, né? Acho que dá para comparar realmente ela com a própria Frida Kahlo, né? E o próprio Cezanne também, que tinha um temperamento muito forte. E por que não falar, já que a gente está falando de temperamento forte, não falar do próprio Michelangelo, né? Que pintou o teto da Capela Sistina. Então são pessoas aí na história da arte que tinham um temperamento forte e chegava até a destruir as suas próprias obras. O Cezanne, quantas vezes ele chegou a destruir seus quadros? A Camille Claudel, ela chegou a destruir suas obras também e a acusar o próprio Rodin de ter roubado as esculturas dela. Então são coisinhas assim que a gente vai conhecendo a personalidade da pessoa também, certo? Então, em 1892, talvez depois desse aborto indesejado aí, a Camille, pessoal, terminou o aspecto íntimo de seu relacionamento com Rodin, embora continuasse a se encontrar regularmente em 1898, até 1998 os dois se encontraram, certo? Alguns dizem, pessoal, que o Rodin ficou com ciúmes do talento da Camille Claudel e causou um considerável atrito entre os dois. Foi o que eu falei no começo dos slides, né? A relação entre a Camille Claudel e o Rodin e o seu irmão, né, o irmão da Camille também, que tinha essa questão de ciúmes, né, dela se tornar uma artista de renome, apesar dele também ter se tornado um artista de renome. Então rolava um conflito de egos, esse triângulo aí, ela era realmente sufocada entre os dois. Isso é uma percepção minha, tá? Isso é uma percepção minha que eu, pela minha leitura, tanto da obra dela quanto da vida pessoal da artista, isso ficou bem claro que ela sofreu uma grande pressão entre os dois, né? Ela estava no meio entre dois artistas, tanto o irmão quanto o próprio amante. E aquela questão do escândalo na época, as pessoas descobriam esse relacionamento que ela tinha aí com o próprio Rodin. Então, após o rompimento com Rodin, ela começou a produzir seus trabalhos mais pessoais e revolucionários. A partir de 1903, a Camille expôs suas obras em várias exposições. Ela teve algumas exposições que chamou bastante atenção da mídia naquela época, das pessoas elogiar bastante o trabalho dela. Então ela se mostrou uma escultura brilhante e deixou de ser a sombra do Rodin, né, galera? Então por que ser a sombra do Rodin? Porque realmente ela era conhecida pelo fato de ter sido, né, aluna do Rodin, a eterna aluna do Rodin, que querendo ou não, acabou pegando um pouco do seu formato, seu jeito para esculpir e tudo mais. Então ela acabou pegando algumas características peculiares do artista, tanto ele também acabou pegando uma questão muito dela. Então na realidade era uma troca, né? Mas entre o mestre e o aluno, o pessoal ficou com o mestre, né? Eu acho que foi bem isso daí que aconteceu, certo? Embora ela continuasse sendo atormentada por uma forte depressão, sua doença mental, que afetou sua genialidade, galera. Então tem uma obra-prima aí que eu gostaria que vocês observassem do lado direito da telinha de vocês, certo? Então sua obra-prima, A Idade Madura, é considerada por alguns como a representação da dor de Claudel, que representa Camille na realidade. Dá uma olhada, galera, nua. Dá uma olhada numa moça, né, de joelho, nua, implorando, galera, a Rodin para ficar com ela enquanto ele se afasta.
e envolta nos braços de uma velha com feição de abutre. Então você pode observar que ela tinha, né, realmente ela tinha uma paixão muito grande pelo Rodin, tanto é que é retratado aí através dessa escultura o Rodin partindo, né, com essa velha no formato de abutre, que no caso seria a própria mulher do Rodin, e ela de joelho implorando para ele ficar. Lógico que alguns estudiosos falam que é isso daí, outros comentam que é só a questão da idade, né, madura se aproximando, e a jovem grita desesperada pedindo para ficar. Então, são algumas percepções aí que eu queria que vocês observassem numa obra, e são várias leituras. Lógico que cada um tem uma leitura pessoal, aí vai de cada pessoa, né? Mas geralmente alguns especialistas na história da arte comentam que exatamente isso, que é o Rodin partindo e ela implorando para o Rodin ficar. Você vê que a vida dela gira em torno dele, né? Infelizmente. Em ambos os casos, essa escultura revela uma compreensão única do movimento, certo? Também capturada em A Valsa. Olha, galera, então essa obra é A Valsa. Você vê que rola uma dinâmica, rola um movimento na obra dela. Geralmente ela não fazia escultura muito parada, né? No sentido, tinha essa questão do movimento que era muito forte nas escultura da Camille Claudel, certo? Isso mostra sua poderosa capacidade de transmitir emoções. Então essa palavrinha também é muito forte, porque eu gosto de citar isso daí, porque ela conseguia transmitir, galera, emoção para a obra dela. Isso do artista é muito bom, porque às vezes o artista ele conseguir transmitir emoção para uma obra, galera, isso é muito difícil. Então, geralmente, um verdadeiro artista ele acaba transmitindo esse sentimento, esse poder, né, expressivo na obra, né, geralmente tanto na escultura quanto na pintura, certo? Então, seu talento artístico é mais moderno do que o do Rodin, galera, um escultor mais clássico, certo? Então ela quebrava esse aspecto mais clássico e ela ia brincando com isso, e porque ela tinha uma genialidade muito forte, tudo bem? Então, tornando assim um escultor de vanguarda de sua época, que permaneceu basicamente reconhecimento até o século XX. A Camille Claudel, galera, é uma artista aí de renome. Eu acho que quando a gente fala assim, Camille Claudel, geralmente a gente tenta associar o nome do Rodin, né? Mas o brilhantismo da obra, do traço, do formato, da escultura que ela produzia, isso é mérito totalmente dela. E mesmo eu falando do Rodin, é porque os dois tinham essa proximidade muito grande. Infelizmente não tinha como falar dela sem falar dele. Mas alguns estudiosos comentam, quando vai falar do Rodin, às vezes ofusca isso daí dela. Isso é muito triste, porque uma artista que teve um nome tão grande, uma escultora tão boa, né, às vezes na história da arte, né, eles dão uma ofuscada no trabalho dela. E a mesma coisa aí, né, quando tem esse relacionamento entre dois artistas. Vou voltar de novo na Frida Kahlo e Diego Rivera. A Frida, ela se tornou uma pessoa muito mais forte, né, assim, símbolo do feminismo, símbolo da pintura surrealista e tudo mais, que o próprio Diego Rivera. Então ela ofuscava o Diego Rivera. Então rola isso daí, infelizmente rola isso daí entre os artistas, né, quando dois artistas estão um com o outro. Isso não tira o mérito de nenhum, de maneira alguma. Longe disso, longe eu falar dessas coisas, mas o sentido é que dois artistas com traços, linhas diferentes, jeito diferente, eles vão produzir uma espécie de obras que envolve o sentimento, e vai assim. A própria Frida Kahlo retratou o Diego Rivera várias vezes nas suas pinturas também, né? Então tem essa questão muito forte entre os dois artistas, certo? Então a própria Camille Claudel, galera, ela viveu muito tempo aí, né, na vida dela internada, que eu vou estar falando para vocês agora, a partir de agora, certo? Então a realidade, quando eu falei que perdão, tanto o Rodin quanto a Camille Claudel, os dois tinham esse conflito muito grande, e até mesmo seu irmão, né, que era meio ciumado por essa questão dela se tornar uma artista de renome.
o que que acontece? A Camille Claudel, ela acabava surtando em algumas crises, né? Então ela acabou surtando algumas vezes e tudo mais. E a família dela resolveu internar ela, galera. Então acredite se quiser, ela foi internada, galera, e ficou lá durante um bom tempo, certo? Aproximadamente 30 anos. 30 anos internada, galera. Então é muito tempo. Foi a vida dela toda. Na realidade, ela morreu lá, né? Eu vou estar finalizando, né, falando um pouquinho mais sobre isso. Mas, por exemplo, o formulário da admissão, pessoal, fazia a sua internação havia sido voluntariamente. Ou seja, no papel da internação dela, é como se ela estivesse internando lá, né? E pelo contrário, ela foi forçada a ser internada nessa clínica, onde o irmão dela, como eu disse, tinha um certo ciúmes dela, um escritor muito famoso, né? Então, o Paul Claudel, pessoal, que ele, assim como ele era conhecido, ele praticamente deixou ela lá e ele foi visitar, se eu não me engano, aí 5 vezes em 30 anos. Então, a mãe dela, só para você ter uma ideia, nunca foi visitar ela. A mãe dela morreu sem visitar ela nesse confinamento que ela passou. Então, durante esse processo dessas crises que ela teve, ela acabou ficando internada, né, e com problemas psicológicos, né. Então, lá os médicos falavam, né, os psiquiatras falavam que ela não tinha nenhum problema cognitivo, pelo contrário, ela era muito sã, né, ela fazia as coisas, enfim, começava normalmente, trocava as cartas, mas o que que acontece? A família dela meio que virou as costas. O único que gostava dela, realmente, assim, que tinha uma proximidade muito grande, foi o seu pai. Só que, pelo contrário, o pai dela morreu e o que que aconteceu? Ela acabou mesmo que abandonada lá dentro mesmo, pelo irmão e pela sua mãe. A própria irmã dela não visitou ela também. Então ela teve uma visita. Ela só conseguiu mesmo ter visita de amigos próximos. Na realidade foi uma amiga, a partir do momento que a mãe dela faleceu. Então a amiga dela foi lá e conseguiu visitar ela. Tanto é que no final do slide eu vou mostrar uma foto que a amiga dela tirou da Camille. Isso já bem velhinha já, né? Então a Camille Claudel, ela passou a fase jovial dela, a fase adulta dela, até a velhice dela lá, pessoal, né, internada aí nesse confinamento. Muito triste a história. E é um excelente artista, mas eu acredito aí que o próprio Rodin chegou a ajudar ela algumas vezes, né? Mas na realidade ele não queria se aproximar exatamente para não ser um escândalo, né? Porque ela era amante dele, né? Então, para não ser um escândalo, ele preferiu evitar isso daí. E na realidade também as crises que ela tinha, ela acusou ele diversas vezes de ter roubado as obras dela, as esculturas dela, certo? Então, o que que acontece, pessoal? Então, o seu certificado de internação, pessoal, também em 22 de setembro de 1914, relatou que ela sofria de um delírio sistemático de perseguição, baseado principalmente nas falsas interpretações de imaginação. Então, lógico que a Camille Claudel, ela tinha esses surtos, né? Mas os surtos dela, pessoal, era muito repentino e ela voltava. Só que o que que acontece? Era uma espécie de... Isso foi mais quando ela tinha mais esse surto, numas crises nervosas. E daí o irmão dela se aproveitou dessa situação para internar ela e deixar ela lá durante 30 anos, certo? Então seu irmão se sentiu ofuscado por sua força da arte e queria que ela saísse o seu caminho. Isso daí eu comentei com vocês. Então os registros mostram que, embora ela tivesse explosões mentais, ela era lúcida enquanto ela produzia sua arte. Então Paul Claudel, que é o irmão dela no caso, a visitava a cada poucos anos, mas em conversa com os amigos ele se referia a ela no passado. Quando fala em poucos anos, galera, realmente ele visitou ela pouquíssimas vezes. Eu cheguei a ler alguns trechos, alguns livros, algumas questões falando sobre eles. Até mesmo tem até um filme bem interessante, tem 2 filmes da Camille Claudel, acho que vale a pena vocês dar uma olhadinha, né? Mas eu acho interessante a história de vida dela exatamente por essas questões, certo? Bem, então lembra quando eu falei da foto? Então a foto da amiga dela foi essa, pessoal. Isso já no fim da vida dela, certo? Então a Camille Claudel, pessoal, ela faleceu aí em 19 de outubro de 1943, depois de ter
ter vivido aí 30 anos no asilo, galera. Então, sem nunca ter recebido uma visita da sua mãe ou irmã. Então, foi muito triste a vida dela nessa questão, porque praticamente 2 pessoas da família dela virou as costas. O irmão, que praticamente internou e queria ofuscar realmente ela, porque ele considerava ela uma vergonha para a família, pelo fato talvez dela ser uma artista, né, que eles não aceitavam. Então, o pai dela era o único que realmente aceitava ela como artista, porque quando ela era criancinha, o pai dela começou a observar que ela brincava com pedra, né? E através dessas pedras ela montava uma espécie de escultura, uma em cima da outra e tal, ia montar. E ele viu que ela tinha talento para esse tipo de arte e acabou colocando ela aí para conhecer, né, um dos maiores escultores do mundo aí, que seria o Rodin. E querendo ou não, que fez parte da trajetória pessoal dela, né, que foi um amor da vida dela, mas enfim, que fez muito mal, né, se você for contar, fez bastante mal, mas ao mesmo tempo ajudou muito ela, enfim. Aí lógico que vai do pensamento de vocês, cada um vai fazer sua leitura de julgamento ou não, né, com Rodin a respeito disso, mas não tira o mérito dela e nem dele de ter se tornado ícone e expoente aí da história da arte, certo? Então, para a gente dar uma finalizada aqui nesse contexto dessa videoaula, eu gostaria que vocês olhassem uma outra escultura dela. O nome dessa escultura se chama Reflexão Profunda, certo? Foi uma obra aí de 1898. Então, Camille Claudel é exatamente conhecida pelo fato dela usar essa simplicidade e ao mesmo tempo esse realismo na escultura, né? De uma forma tão sensível, né, e buscando essas coisas mais simples da figura humana e sempre em posição meio que de ângulos diferentes, né, digamos assim, uma coisa mais voltada aí para o sentido de realismo, né, só que trazendo essa sensação de sentimento para a obra. Então, Camille Claudel, fica aí minha breve explicação aí sobre essa grande artista. Eu acho que vale a pena vocês dar mais uma pesquisada sobre a vida dela, não só sobre a vida, mas como a obra dela, tanto a obra pessoal como artista, né, que ela vem produzindo e produziu na realidade. Só um fato interessante que eu acho que eu esqueci de mencionar, galera, é que geralmente alguns estudiosos falam que ela, a partir do momento que ela morreu, ela foi enterrada em uma vala. Então, nenhum funeral ela teve direito, né? Então, ela sofreu a vida dela toda durante esses 30 anos internada nesse confinamento, e ela foi enterrada como uma indigente. Então, isso daí é outro fato marcante que marcou enfim, na história da arte. Então, dá uma pesquisadinha aí sobre as esculturas da Camille Claudel. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus. Espero ter contribuído, né, sobre essa questão de escultura na história da arte. Até breve, um grande abraço, pessoal.